A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aproveitando esse momento, eu gostaria de aqui trazer um assunto bem polêmico nos dias de hoje sobre podemos ver anjos, podemos falar e ouvir anjos. Bom, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, temos passagens bíblicas que vai falar sobre o tema abordado nesse vídeo. Então, sobre esse assunto é o vídeo de hoje. Você que pode acompanhar, acompanha comigo aí. Vamos lá. Depois de eu ver alguns acontecimentos pela internet, até mesmo em um culto, eu senti a necessidade de fazer esse vídeo aqui para o meu canal, onde a gente já chegamos, pela bondade de Deus, a 5.000 inscritos no YouTube. Bom, nos dias de hoje, nós temos visto que tem muitas pessoas nas redes sociais e até mesmo dentro de algumas igrejas falando que estão vendo anjos, mandando os anjos fazer algumas coisas dentro de um culto que às vezes nem foi designado esse anjo realizar tal tarefa. Mas eu gostaria aqui de mostrar para você dentro da Bíblia e responder já esse tema desse vídeo neste exato momento. Você que pode, deixe seu like, compartilha e segue comigo até o final desse vídeo para mostrar para você antes da Bíblia se podemos ou não ver anjos. Bom, vale a pena lembrar que esse vídeo não está focado em falar as classes dos seres angelicais ou dos seres espirituais, mas sim em focar em falar se podemos ver, ouvir e falar com os anjos nos dias de hoje. Bom, a Bíblia vai dizer pra gente lá no livro de Gênesis, capítulo de número 16, que Agar, a egípcia, ela vê o anjo e o anjo fala para ela voltar para a casa de Abraão. Em Gênesis capítulo 18, que Abraão recebe a visita de 3 anjos, a qual traz uma mensagem para Abraão e para sua esposa, que iria ter um filho, que seria Isaac, o filho da promessa. A Bíblia vai dizer também lá no livro de Gênesis capítulo 28 que Jacó, quando ele está no deserto, ele vê uma escada ligada do céu na terra e da terra no céu, e por essa escada ele viu que descia e subia anjos. A Bíblia vai dizer pra gente no livro do profeta Isaías, capítulo 6, que o profeta Isaías, ele viu serafins que voavam ao redor do trono acima e glorificavam e exaltavam o Deus Todo-Poderoso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Daniel, capítulo 9, capítulo 10, que Daniel, ele recebe a visita de um anjo, e esse anjo traz para Daniel o entendimento da profecia. A Bíblia vai dizer também nesses mesmos textos que o próprio anjo vai dizer que o arcanjo Miguel está então ali lutando nas áreas celestiais para que esse anjo conseguisse chegar até o profeta Daniel. No Novo Testamento, a gente vai encontrar passagens bíblicas que vai falar sobre o assunto. No capítulo 1 de Lucas, verso 11, a Bíblia diz que o anjo apareceu dentro do templo lá em Israel para o sacerdote Zacarias. A Bíblia vai dizer também no capítulo 1 que o anjo que apareceu para Zacarias, que é o mesmo que apareceu lá atrás para o profeta Daniel, esse anjo que tem o nome de Gabriel, ele aparece também para Maria, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 20 em diante. A Bíblia diz que esse anjo aparece para Maria e diz que ela ficaria grávida e nasceria do ventre dela o Salvador. A Bíblia Sagrada vai dizer em Mateus capítulo de número 4 que após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E depois de ser tentado por Satanás por 3 vezes, os anjos vieram e serviram a Jesus. A Bíblia também vai dizer que quando Jesus ressuscitou, no 3º dia, Maria Madalena e mais outras mulheres foram no túmulo para ver
o corpo de Jesus. E quando chegaram no local, a Bíblia vai dizer que tinha um anjo sentado sob a pedra, e esse anjo falou com as mulheres lá no sepulcro onde Jesus havia sido sepultado. A Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro estava preso em Atos capítulo 12, já havia sido dado a sentença para ser executado o apóstolo Pedro, mas a Bíblia diz que o anjo entrou e libertou o apóstolo do presídio, da prisão. A Bíblia vai dizer lá no livro de Atos, capítulo 27, capítulo 28, que quando o apóstolo Paulo está indo viajar dentro de um barco com os demais prisioneiros e vai acontecer uma tragédia, o anjo aparece para Paulo e a Bíblia diz que o anjo diz para ele para ninguém pular ao mar, estariam bem se permanecesse dentro do navio. A Bíblia vai dizer também que o apóstolo João, escritor das epístolas de João e também do Evangelho de João e do livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse a Bíblia vai dizer que João viu vários anjos nos céus. Então nós temos base bíblica onde os anjos vieram e falaram com pessoas e as pessoas conseguiram falar com eles também. Então, como o tema que está abordado, podemos ouvir, podemos falar, podemos também ver anjos, sim, baseado nas escrituras sagradas, podemos, mas o apóstolo Paulo traz um grande alerta para nós, dizendo que ainda que um anjo viesse do céu e trouxesse para nós um outro evangelho, uma outra doutrina, um outro ensinamento, nós deveríamos considerar anátema, ou seja, o ensinamento e tal anjo. E nos dias de hoje, o que a gente tem visto em algumas igrejas e até mesmo visto em alguns cultos, até mesmo testemunho de pessoas que viram anjos, que os anjos fizeram tantas coisas, o que a gente tem que tomar o cuidado é, o apóstolo Paulo disse que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então a gente precisamos tomar o cuidado para não sair dando crédito para tudo que a gente vê acontecendo em um culto e muito menos nos testemunhos. Eu mesmo sou uma pessoa que acabei vendo e presenciando algo em um culto onde a pessoa disse que viu o anjo Rafael, viu o anjo Miguel e ainda pediu para ele subir a escada, bater as asas e o vento bater na cara dos irmãos durante o culto. Essa não é a função de anjo. O anjo, eles são servos daqueles que aceitaram a Cristo e daqueles que professam a fé e guardam os ensinamentos de Jesus. Mas a gente não podemos cair em conversas onde as pessoas delegam atitudes e coisas a anjos a qual não foi delegado, nem o próprio Jesus fez tal coisa. Que a gente possamos tomar muito cuidado. E para frisar, esse tal anjo mencionado nesse culto que eu estava, esse anjo Rafael, tem até um filme que fala sobre ele. Ele é mencionado lá no livro de Macabeus. O livro de Macabeus, para aqueles que são pentecostais, neopentecostais, que são tradicionais, aqueles que procuram guardar os ensinamentos de Jesus e que acreditam que somente os 66 livros são inspirados da Bíblia pelo Espírito Santo e por Deus, nós não acreditamos nos livros apócrifos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não sair ouvindo qualquer ladainha onde as pessoas acabam deturpando os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos e distorcendo a palavra de Deus. E alguns, por falta de conhecimento, são enganados. Nós temos que tomar cuidado porque o apóstolo Paulo disse que no final dos tempos surgiriam pessoas para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. É lógico que existe uma necessidade de vivermos um mover sobrenatural, mas acredito que não precisamos inventar história, porque quem deve ser priorizado em um culto não é anjo, não é o pastor, mas sim Jesus Cristo. Todas as vezes que vamos para a igreja, quem deve ser adorado, glorificado é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então está aqui o meu ponto de vista, baseado nas Escrituras. Espero ter respondido vocês. Você que pode, se inscreve no canal, é chegada a voz do Reino de Deus. Desde já, quero agradecer também aos 5.300 inscritos no meu canal aqui no YouTube. Eu sou o pastor Wellington Geracino e desde já agradeço você por participar desse vídeo. Deixe seu joinha, faça um comentário sobre os assuntos abordados nesse vídeo. Deus abençoe, a paz do Senhor.